Vamos lá, gente, para a gente terminar, tá? Então, ó, a osmose, ela obedece, ela sempre obedece. Só, rapidinho. Oi, Você querido. compartilhou a tela? Não, vou compartilhar aqui Ah, tá. agora. Só tô achando aqui. Que é tanta tela. Eu tô gravando, não tô. Uhum. Eu tanta tela que eu me confundo aqui. Pronto. Foi. Falei para vocês que processo de difusão, né? A gente tem a difusão, transporte passivo e o ativo. Transporte passivo, ele não tem gasto de energia. É fácil raciocinar isso. Passivo, sem gasto de energia. Ativo, com gasto de energia. Dentro do transporte passivo, né, a gente tem a difusão simples, que ocorre pela membrana plasmática, e a difusão facilitada, que ocorre pelas proteínas de canais da membrana plasmática. Tá? Então tá lá nas aulas de membrana, na última aula que a gente deu. Beleza? Transporte ativo, ele tem gasto de energia. Então a gente utiliza ATP para que ocorra esse transporte. Então, esses transportes obedecem um gradiente de concentração, tá? Que vai sempre do mais, onde eu tenho mais substância, para onde eu tenho menos. Então, por exemplo, se eu tenho mais sódio, o elemento sódio, fora da célula do que dentro da célula, esse sódio ele tende a entrar sem gasto de energia por transporte passivo. Tá? Se eu quero que esse sódio que está fora, que está dentro da célula, que tem menos sódio dentro da célula, que ele saia, que ele continue saindo, né? Ou seja, que ele vá contra esse gradiente de concentração, eu preciso gastar energia, né? E aí acontece o transporte ativo, tá? Então, o transporte passivo, ele vai a favor do gradiente de concentração, do maior, onde eu tenho mais substância, para onde eu tenho menos. Se eu tenho mais sódio fora do que dentro da célula, esse sódio tende a entrar, tá? E o transporte ativo, ele vai contra o gradiente de concentração. Então, se eu tenho menos sódio dentro da célula do que fora, esse sódio vai sair, tá? A osmose, ela vai também contra esse gradiente de concentração. Por exemplo, tá? Por exemplo, é só lembrar sempre, gente, se ocorrer alguma dúvida, é só lembrar sempre da alface, do alface que a gente tempera, tá? Quando a gente tempera o alface, lembra sempre que dentro das folhas do alface, dentro das células das folhas do alface, eu tenho água, né? Como nas nossas células, nossa célula no nosso no citoplasma das nossas células tem água, tá? Então, nas células do alface também tem água. Quando a gente tempera o alface com sal, o que a gente está fazendo? A gente está tornando aquele meio extracelular do alface hipertônico, ou seja, com mais concentração de sal, com uma maior concentração de sal. E aí o que acontece com o meu alface? Ele murcha, ele perde água. Por quê? Porque a água ela tende a sair, né? Para manter o equilíbrio, ela vai do meio aonde eu tenho menos sal para onde eu tenho mais sal. Para entender isso melhor, eu vou compartilhar com vocês e aí eu vou responder aquela questão que eu lancei para vocês naquela semana, né?
Se peixes bebem água ou não bebem água. Se peixes fazem xixi ou não fazem xixi. Lembra disso que eu falei? O que vocês acham? Peixe faz xixi ou não faz xixi? Bebe água ou não bebe água? Vamos descobrir isso agora. Vamos descobrir isso agora. Aqui, ó. Vamos descobrir se bebe, faz xixi ou não faz. Bebe ou não bebe. Então, vamos lá. Primeiramente, a gente tem que entender, né, e saber que existem peixes de água salgada, como os peixes aqui do A, né, desse grupo A, e os peixes de água doce, que são peixes do grupo B. Tá? Peixes de água salgada, como esses do grupo A, como a sardinha, como o bacalhau, tá? Esses peixes, gente, eles vivem no meio hipertônico, ou seja, com uma maior concentração de sal, ou no meio hipotônico, com uma menor concentração de sal. O nome já diz, água salgada. Então, o meio é hiper ou hipo? Quero que vocês respondam. Vamos lá. Rapidinho. Hiper, né? Hipertônico, com muita concentração de sal. Beleza. Então, ó, para a água manter um equilíbrio, se eu tenho mais sal fora da célula dos peixes do que dentro das células dos peixes, lembra do alface, né? Qual vai ser a tendência da água que está dentro do peixe? Vai entrar, o peixe vai tender a perder mais água ou vai ganhar mais água, né? A imagem já diz, né? Então, o peixe, por osmose, como ele vive no meio hipertônico, ele tende a perder mais água, tá? Ele vive nesse meio hipertônico. Como ele perde mais água, gente, se ele fizer xixi, ele vai desidratar, porque ele já perde muita água pelas brânquias. Ele vive no meio hipertônico. Então, olha só que interessante. Peixes de água salgada não urinam, né? Eles têm um rim bem primitivo, bem basal, um rim que é quase afuncional, né? Um rim bem primitivozinho, né? Que quase não funciona, né? Porque eles não podem perder muita água pela urina, tá? Então, peixes de água salgada não urinam ou urinam muito pouco, tá? E peixes de água salgada bebem água, beleza? Então, eles precisam beber água, tá? Porque eles perdem água por osmose, beleza? E agora os de água doce, tá? Maria Luísa já respondeu. Os de água doce é por amônia, Maria Luísa, por amônia. Os de água doce, inclusive quem já teve peixinho de aquário, né? Tem sempre que limpar, porque eles liberam aquela substância branca, né? Quem já teve peixe de aquário sabe como é que é. Aquela substância branca, uma daquelas substâncias é a amônia, que o peixe libera porque ele faz muito xixi. E por que ele faz muito xixi? Porque ele vive num meio o quê? Hipertônico ou hipotônico? Com muito sal ou pouco sal? Pouco sal, tá? Então ele vai ganhar água ou vai perder água? Ao contrário, ele vai ganhar água, tá? Então ele ganha água. Então ele tem que eliminar ou não tem que eliminar? Então ele tem que eliminar. Então ele urina muito. Quem já teve peixinho de aquário sabe que tem que ficar limpando toda hora. Aquela substância branca, né? Tem que ficar limpando toda hora. Aquilo ali é amônia, né? Porque peixe de água doce faz muito xixi, porque ele ganha muita água. Então, ele tem que eliminar. Nem fala tristeza. Tem que eliminar, né? E outra curiosidade, peixes de água doce não bebem água. Olha que legal. Então, depende de onde o peixe vive, tá? Olha que bacana. Muito legal, né? Então, peixes de água salgada, como eles perdem muita água por osmose, eles
eles precisam beber água e urinam muito pouco, tá? Peixes de água doce, como eles ganham muita água por osmose, eles não bebem água e urinam muito. Entenderam agora a osmose? Então agora vamos lá responder a nossa pergunta. Agora a gente já pode matar a nossa questão tranquilamente. A gente vai matar tranquilo. Tranquilo e calmo. Então agora vamos lá. O ato de salgar a terra, gente, provoca a morte das plantas por quê? Dificulta a absorção de íons minerais pelas raízes por transporte ativo? Será que é isso? A gente sabe que o transporte ativo ele é provocado por bombas, né, de proteínas que precisam do ATP, né, para funcionar, como a bomba de sódio e potássio. A gente mexeu nessas bombas que estão lá nas membranas? Não. A gente não mexeu de bomba de sódio e potássio, a gente não mexeu em proteína nenhuma de membrana. Então, não. Tá errado. B. Impede a ação das proteínas transportadoras das membranas das células das raízes? De novo, a gente mexeu em proteína? Então, não. Se a gente não mexeu em proteína, se a questão não falou sobre o assunto, não inventa, tá? Não inventa. A questão falou sobre água, tá? Então vamos ver a questão que fala sobre a água, tá? Então a C e a D que fala sobre a água. A gente poderia ficar em dúvida entre a C e a D. Então vamos lá. Estimula maior absorção de água pelas raízes, provocando turgência e lise celular? Ao contrário, né? Porque se ele coloca se ele coloca sal no solo, o sal vai ficar o quê? O solo vai ficar o quê? Um meio hipertônico, tá? Lembra do peixe de água salgada? Se o solo está hipertônico, o que vai acontecer com as raízes? Elas vão perder ou ganhar água? O que vai acontecer com as raízes, gente? Escrevam ou falem alguém, por favor. O que vai acontecer com as raízes? Elas vão perder ou vão ganhar água? Vão perder. Vão perder. Vão perder, porque o solo está hipertônico, como os peixes de água salgada, tá? Eles perdem água, beleza? Então não, né? Lise celular é quando uma célula ela ganha muita água e ela explode. Isso é lise celular. É o que não acontece nesse caso. Então a D, né? Impede a absorção de água através da osmose pelas células, aumentando a concentração osmótica do solo. Então é isso que acontece, ele aumenta a concentração osmótica do solo, porque o solo vai ganhar água, né? Como o solo está muito concentrado em sal, ele vai ganhar mais água, beleza? E as raízes vão perder, como as plantas não conseguem captar água, tá? Por isso que na restinga, nas regiões próximas às praias, a gente vê uma vegetação muito primitiva, né? A gente vê ali mais cactos, regiões vegetações que estão acostumadas ao estresse hídrico, né? Plantas que estão mais adaptadas a esse estresse hídrico, justamente por causa disso. É um solo que tem um excesso muito grande de sal, tá? E aí essas raízes não conseguem captar água, beleza? Então a resposta certa, resposta D. Show? Questão 10. Essa questão 10 foi a que eu achei a mais complicadinha, gente. Por incrível que pareça. E foi a que vocês mais acertaram, uma das que vocês mais acertaram. O que eu gostei. Fiquei muito feliz, muito satisfeito. Tá? Então vamos lá. Por que eu achei mais complicada? Porque envolvia dois conceitos:
Vocês tinham que entender codominância, que a gente... Vocês tinham que entender tipagem sanguínea, codominância e primeira lei de Mendel. Então, na verdade, envolviam 3 conceitos aí, tá? Então, eu fiquei bastante feliz porque 70% das pessoas acertaram. E ainda envolvia cruzamentos, né? Mas vamos lá. Mariazinha, uma criança abandonada, foi adotada por um casal. Um ano mais tarde, Antônio e Joana... Ah, gente, eu falei com o Pedrinho que eu vou me demorar um pouquinho, tá? E ele aceitou. Rapidinho, só pra gente acabar isso aqui. Dizendo ser verdadeiros pais, vêm reclamar a filha. No intuito de comprovar a veracidade dos fatos, foi exigido um exame de tipagem sanguínea. Então, vamos lá. Antônio, ele era Bzão, né? E tinha o RH positivo. Joana, ela era Azão e tinha um RH negativo. Mariazinha, no entanto, ela era O, tipagem sanguínea O, e tinha um RH negativo. Você concluiria que... Então vamos lá, eu já até separei para vocês aqui, para a gente não perder muito tempo. Aqui, ó. Então vamos lá. Nessa questão 10, ó. Para eu ter tipo sanguíneo A, o meu genótipo ele pode ser 2, tá? Então aqui, ó. Eu posso ser tanto azão izinho, como posso ser azão, tá? Então é dessa forma que eu resolveria essa questão, beleza? Primeiro, eu vou ver tipagem sanguínea, para eu saber se a Mariazinha poderia ser filha do casal, tá? Então a Mariazinha é O, ela é recessiva, ela é izinho. Será que ela pode ser filha do casal? O tipo sanguíneo, AB, O, é um processo chamado codominância, tá? Onde a gente tem vários alelos envolvidos, beleza? Ela está fora daquela primeira lei de Mendel, segunda lei de Mendel, das leis mendelianas, tá? Então, a gente descobre por esse caso aqui. Então, tipagem sanguínea, a gente pode ter tanto azão izinho, quanto azão. E o tipo sanguíneo B, ele pode ser tanto Bzão izinho, quanto Bzão, tá? A questão não dá o genótipo dos pais, só dá o tipo sanguíneo. Então, eu não sei se eles são azão, Bzão, azão izinho, Bzão izinho. Beleza? Então, no caso, se eles fossem azão, ou Bzão, não teriam chance de ser pais da Mariazinha. Porque quando a gente fosse fazer o cruzamento, nenhum desses cruzamentos iria dar izinho. Nenhum deles teria um alelo izinho para compartilhar com a Mariazinha e formar o genótipo izinho dela, né? E dar a ela o tipo sanguíneo O, tá? Mas como a questão não me dá o genótipo deles, só me dá o tipo sanguíneo, eu não sei, eles podem ser azão izinho. Por exemplo, a mãe pode ser azão izinho e o pai ser Bzão izinho. E aí, um pode ter compartilhado o izinho e o outro pode ter compartilhado o outro alelo izinho. E aí sim, né? Nesse caso, a Mariazinha pode ser filha do casal, olhando para o tipo sanguíneo, tá? Olhando para o tipo sanguíneo. Agora vamos ver para o fator RH, tá? O fator RH a gente já não é processo de codominância, a gente já pode encarar como primeira lei de Mendel, tá? Que é aquele cruzamento monohibridismo mesmo. Então o fator RH, ó, a gente só tem 2 alelos, Rzão e Rzinho. Por isso que a gente encara como primeira lei de Mendel, monohibridismo. Então, o R positivo, fator R positivo, ele pode ser o Rzão Rzinho ou Rzão.
E o fator negativo é o Rzinho, Rzinho. A mãe, eu sei que é Rzinho, Rzinho. E a filha é Rzinho, Rzinho. O pai é positivo. Agora, eu não sei também. A questão não me dá se o pai é Rzão, Rzão, ou se o pai é Rzão, Rzinho. Então, nesse caso, também eu não consigo dizer se eles podem ser pais da Mariazinha. Eu não consigo dizer se são pais da Mariazinha ou não. Podem ser, como pode não ser, tá? Porque o pai, se for Rzão, Rzinho, ele pode ter compartilhado o alelo com a esposa dele, pode ter compartilhado o alelo que pode ter gerado o genótipo negativo, dado o genótipo negativo da Mariazinha. Beleza? Então, tanto para a tipagem sanguínea da Mariazinha, quanto para o fator RH da Mariazinha, eu não consigo saber se os dois, com certeza, se os dois são pais. Tá? Eles podem ser, como podem não ser. Tá? Então, vamos lá para a questão. Vamos lá para a questão agora. Vou compartilhar aqui de novo. Entenderam isso, gente? Ou ficou alguma dúvida? Então vamos lá para as questões que a questão 10 me dá. Mariazinha pode ser filha de Joana, mas não de Antônio? Não. A gente viu que pode ser filha de Antônio também. Ele pode ter os alelos para compartilhar com Antônio e gerar o genótipo de Mariazinha. Mariazinha não é filha do casal? A gente pode dar essa certeza? A gente viu que não. Mariazinha é filha do casal? A gente pode dar essa certeza também? A gente viu também que não. Existe a possibilidade de Mariazinha ser filha do casal, mas não se pode afirmar. Então a resposta certa é a D. Mariazinha pode ser filha de Antônio, mas não de Joana. Também está errada. Então a resposta certa é a D. 8. O gene autossômico que condiciona pelos curtos no coelho é dominante em relação ao gene que determina pelos longos, tá? Então, eu compartilhei também com vocês, eu vou mostrar, eu já deixei preparado, eu vou mostrar depois. Então, o gene dominante é o que dá pelos longos nesse... Não, desculpa. O gene dominante é o que dá pelos curtos nesse coelho. Então, tem que deixar essa informação já escrita. É bom já escrever todas essas informações, principalmente essas questões envolvendo cruzamentos genéticos, tá? Então, o gene autossômico é o que dá pelo curto no coelho, beleza? Do cruzamento entre heterozigotos, nasceram 480 coelhinhos, dos quais 360 tinham pelos curtos, beleza? Entre esses coelhos de pelos curtos, o número esperado de heterozigotos é... Então, vamos lá. Deixa eu pegar aqui que eu já deixei pronto também. Para a gente não perder tempo. Compartilhar. Então, vamos lá, já deixei lá em cima aqui, ó. Então, olha aqui, ó. Pelos curtos, eu tenho o azão, né? Que é o dominante. Pelos longos, é azinho, azinho. A questão diz que do cruzamento de heterozigotos, eu tive 480 coelhinhos, tá? A gente sabe que sempre quando eu cruzo heterozigotos, eu tenho 25% de azão, homozigoto dominante, 50%, se vocês fizerem um quadro de Punnett aí, vocês vão ver, 50% de heterozigotos e 25% de homozigotos recessivos. Tá? Então, bem fácil, a gente já cansou de fazer esse quadro de Punnett, esses cruzamentos. Beleza? E todos os indivíduos que têm
né? Então, 75% dos indivíduos que têm um azão, têm um alelo dominante, né? Ou seja, os coelhinhos de pelo curto, né? Os 75%, são 360 coelhinhos, tá? Então vamos lá. A questão não se preocupou com os coelhos recessivos. Vocês repararem, a questão nem se preocupou com os coelhos recessivos, só com os coelhos dominantes. Então a questão só pegou os coelhos dominantes, tá? Então é só a gente fazer Havia várias possibilidades de chegar à resposta dessa questão, tá? Eu usei uma possibilidade. Uma das possibilidades é fazer uma proporção, uma regra de 3 simples, tá? O que a gente ia fazer? Quando a gente faz o quadro de Punnett, eu não queria fazer o quadro de Punnett, mas eu vou ter que fazer aqui. Então eu tenho cruzamento, né? Eu vou ter aqui o azão, azinho e azinho, tá? Então eu tenho aqui, ó, essas 4 possibilidades, beleza? Dessas 4 possibilidades, eu tenho 3 possibilidades que eu tenho um alelo dominante, tá? Então, dessas 3 possibilidades eu jogo aqui, que são os 360 dominantes, tá? E 2 possibilidades, como está aqui, ó, 2 possibilidades de vir heterozigotos, que é o que a questão quer, né? Eles querem a questão quer a proporção de heterozigotos, tá? Então vamos lá. Eu pego o número total 360 de dominantes pelos curtos e o heterozigotos, que é 2/3, que é o número que a gente não sabe, x, né? Fazendo o cruzamento, regra de 3 simples, tá? Pego aqui, ó, x é igual a 360 vezes 2/3, a gente vai chegar a 240, que é a resposta B, né? É a resposta da questão B, 240. Então é só você fazer o quadro de Punnett, usar uma regra de 3 simples, e você chegaria na resposta da questão, tá? Mas existem várias possibilidades de chegar na resposta, né? E aí você poderia usar o critério que você quisesse. Beleza? Alguma dúvida nessa? Então vamos para as 2 últimas para a gente matar. 5. Fácil também. Algumas pessoas se confundiram, mas olha, muito fácil, muito fácil. Recentemente, um estudo feito em campos de trigo mostrou que níveis elevados de dióxido de carbono na atmosfera prejudicam a absorção de nitrato. Olha só, pegadinha, ó. Nitrato, absorção de nitrato. O que nitrato tem? Nitrogênio. Lembra o que eu falei para vocês? Que o nitrogênio ele compõe os aminoácidos. E o que os aminoácidos são? São monômeros das proteínas, tá? Então, menor absorção de nitrato pelas plantas, eu vou formar menos aminoácidos. A planta formando menos aminoácidos, consequentemente, eu vou ter uma redução de quê? De amido? Não. De celulose? Não. Os dois são açúcares. De frutose? Também não. É um outro açúcar.
De lipídio? Não, lipídio é gordura. De proteínas, tá? Então, isso aqui é uma pegadinha, tá? As pessoas acharam que dióxido de carbono estava falando de fotossíntese. Não. Aqui, ó, isso aqui estava falando de nitrato, absorção de nitrato. Nitrato, nitrogênio, tá? Nitrogênio que está na composição dos aminoácidos, sem aminoácidos, sem proteínas. Então, resposta D. Resposta correta, resposta D. Beleza? A última, para a gente encerrar, a membrana plasmática, também denominada membrana celular, é a estrutura que delimita todas as células vivas, tanto os procariontes como os eucariontes. A seguir está representado esquematicamente um modelo sugerido por dois pesquisadores para a constituição da membrana plasmática, denominada modelo mosaico fluido. Acerca do tema, pode-se concluir que a membrana plasmática apresenta três funções principais: revestimento, proteção e permeabilidade seletiva. Sim, ela reveste, protege e tem a permeabilidade seletiva. Ela seleciona quem entra e quem sai. Na face externa da membrana dos animais, encontramos os glicocálices, aqueles receptores que eu mostrei para vocês que fazem o reconhecimento de, por exemplo, organismos invasores, né? Organismos patógenos, como vírus, como bactérias, né? Entre outras funções, é responsável pelo reconhecimento celular, sendo, por isso, de grande importância para transplantes. Então, resposta certa já é a resposta A. Tá? Vamos ver as outras, para ver qual é o erro das outras? Segundo o modelo mosaico fluido, a membrana celular é formada basicamente por uma bicamada lipídica. A bicamada lipídica é constituída por fosfolipídios, colesteróis e glicolipídios. Os fosfolipídios são os lipídios mais abundantes, constituídos de caudas polares e por ácidos graxos cabeças apolares. Olha aqui, ó, olha o erro. O erro só está na inversão de valores. As caudas não são polares, é o inverso. As caudas são apolares, olha só, olha aqui na imagem. As caudas são constituídas por ácidos graxos. Então, ácidos graxos são gorduras. Gorduras são apolares, elas não se misturam à água, tá? E as cabeças não são apolares, ao contrário. As cabeças são polares, porque são formadas por grupos fosfatos que possuem polaridades, então são polares. Então, essa questão está errada por causa dessa inversão de valor, beleza? Vamos ver por que a resposta C está errada. Como a membrana plasmática representa a superfície das células, muitas vezes necessita de adaptações especiais, denominadas especializações da membrana. Entre essas especializações, encontram-se as microvilosidades, cuja função é aumentar a superfície de contato com o meio externo. Até aí está certo. Possibilitando a adesão das células. Aí está errado, né? Aumentar a superfície de contato é para que eu absorva mais substâncias, né? No nosso intestino, a gente tem microvilosidades para que eu absorva mais moléculas de alimento, não para a adesão celular. Isso é ocasionado por outras adaptações de membranas, como os desmossomos, por exemplo. Tá? Então, por isso que essa resposta C está errada. Resposta D, a capacidade de uma membrana ser atravessada por algumas substâncias e não por outras, define a sua permeabilidade. A passagem de substâncias através das membranas celulares envolve vários mecanismos, como o transporte ativo, no qual algumas substâncias podem atravessar a membrana plasmática de forma espontânea, sem gasto de energia. Opa, transporte ativo é o contrário, né? É com gasto de energia. E o transporte ativo, no qual ocorre o gasto de ATP, também está errado. O transporte passivo é sem o gasto de energia. Então, a resposta D está errada. A resposta certa é a resposta A. Beleza, meus amores? Espero que não tenha ficado
Nenhuma dúvida. Professor, só uma dúvida mesmo. No Enem e a UERJ caem mais das matérias da Bio 1 ou da Bio 2? Então, no Enem e na UERJ cai muito fotossíntese, evolução, tá? Ecologia. Então, assim, fisiologia humana, mais ligada à área da saúde. Então, tanto Bio 1 quanto Bio 2 pode cair, tá? Então, assim, por isso que o Progressão faz esse sistema que é muito bom de dar para vocês tanto Bio 1 quanto Bio 2, para que vocês não fiquem prejudicados. Beleza? Deixa eu só tirar uma foto aqui da chamada. Não saem agora, não. Deixa eu tirar uma foto aqui da chamada para eu fazer aqui depois chamada com vocês. Depois eu anotar aqui. Ficou mais alguma dúvida, meus amores? Não, professor, tá tranquilo. Então é isso, tá? A prova valendo nota vai estar nesse mesmo nível, beleza? Vão cair os mesmos capítulos, estudem, tá? Prometo que eu vou ser bonzinho. E é isso. Boa prova, fiquem tranquilos. E saudade de vocês. Tá bom? Beijão. Bom lá pro Pedro lá, que ele deve estar me xingando. Tchau, beijo. Valeu, querido.